Olá, seja super bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal da Rank Panda e hoje vou-te trazer um processo brutal que vai fazer com que tu consigas melhorar e muito a qualidade dos teus conteúdos produzidos por inteligência artificial. Por isso, se gostas do nosso conteúdo, se ainda não subscreveste o canal, o que é que estás à espera? Clica aqui em baixo, subscreve o nosso canal, deixa o teu like e comenta. É muito importante para nós para trazer novos conteúdos e agregar o máximo de valor a ti. Por isso, já sabes, subscreve aqui o canal, o que é que estás à espera? O meu nome é Rui Patarrana, sou cofundador da Rank Panda e somos especialistas em SEO para e-commerce. Por isso, sem mais demoras, vou partilhar contigo todo este processo que vai melhorar e muito a qualidade do teu conteúdo produzido por inteligência artificial. O que nos traz aqui hoje é nada mais nada menos do que um elemento que é o tom de voz. Mas eu quero partilhar contigo aqui algumas coisas antes. Basicamente, se ficares até ao final, este é o processo todo que eu irei partilhar contigo. Basicamente, tu vais conseguir ter acesso a cada um destes blocos para melhorares e muita qualidade do teu conteúdo. Lembrando, não é algo super complexo, ok? Não fiques já com aquela coisa de ei, como é que eu vou conseguir aplicar isto? Nada temas, ok? Vou-te ajudar, vou partilhar todo o conteúdo e todo o contexto para tu entenderes cada uma das peças e como é que podes aplicar do teu lado e até melhorar aquilo que eu vou partilhar contigo para se adaptar ao teu negócio, ao teu cliente ou a quem tu entenderes e que estás a produzir conteúdo via inteligência artificial, ok? Esse é o propósito. Então, algumas coisas que eu quero que tu tenhas em consideração e aquilo que eu vou partilhar contigo aqui hoje, neste vídeo. Basicamente, a ideia partiu sempre de um ponto base, que é, nós temos um processo esse que é manual, ou seja, produção de conteúdo para, seja blog, seja páginas de coleções, seja conteúdo mais evergreen, ou seja, como efemérides, estilo o Dia do Pai, Dia dos Namorados, Black Friday, Cyber Monday, páginas dessas, ok? Entre outras, mas a realidade é que quando tens um site e quando queres utilizar inteligência artificial, surge um ponto que é muito comum e principalmente começas a entender isto quando utilizas muito e isso faz com que tu entendas determinados padrões. E o padrão é a escrita, em grande parte dos casos, é bastante genérica. Quando tu produzes muitas páginas, começas a encontrar esses padrões de, ok, ele escreve sempre com a mesma dimensão, ele escreve sempre os mesmos parágrafos desta forma, ele utiliza sempre estas palavras para criar ligações entre pensamentos, e isso são padrões que tu queres evitar porque se percebe rapidamente que é inteligência artificial. E se tu percebes, muito provavelmente, o Google ou outro motor de pesquisa irá entender que tu estás a utilizar inteligência artificial para criar os teus conteúdos. Contudo, tu queres meio que abafar, vamos pôr assim, essa parte do teu conteúdo e trazer maior personalidade. Porém, tu estás a criar o conteúdo via inteligência artificial. Ou seja, como é que nós poderemos fazer isso? E o ponto base aqui é o facto de, tal como te expliquei, um dos maiores desafios para nós foi sempre este ponto de entender que o conteúdo vai meio que despersonalizado. Ou seja, ele não passa os valores da marca que nós estamos a trabalhar. Por outro lado, também não passa alguns detalhes sobre determinados produtos ou sobre determinadas categorias e isso torna-se desafiante porque mesmo que agilize muito o processo numa ótica de produção de conteúdo, tu terás sempre que o rever ou adaptar algumas coisas para ser o mais próximo da ideia da marca. Então, esse foi o ponto base da, do início desta automação, ou seja, o que me levou a desenvolver esta automação. E a base é esta, ou seja, como é que eu consigo agregar mais valor aos conteúdos. E isso foi um ponto que nós começámos a trabalhar e levou-me até aqui, que é a nossa solução. Ou seja, a nossa solução é o seguinte: aquilo que eu te mostrei numa primeira fase, aquela automação, eu vou desenvolvê-la passo a passo aqui neste vídeo para que tu tenhas a capacidade de reproduzir do teu lado. Porém, qual é a base? É esta. Eu tenho um conteúdo, ok? Eu tenho um site
E numa primeira fase, o que eu queria era gerar algumas camadas de tom de voz, ou seja, agregar ainda mais contexto ao nosso conteúdo. E o que é isto dessa camada de tom de voz? Numa primeira fase, eu entendi quais são os desafios de tu produzires conteúdo em massa. E eu disse, super genérico. Então, como é que nós vamos dar a volta a isto? Eu comecei a analisar o conteúdo que o meu cliente tinha produzido previamente. Ou seja, foi ele que escreveu à mão os conteúdos. E aí tu consegues retirar algumas coisas que vêm da personalidade do dono do negócio. Ou seja, estilo pontuação, como é que ele desenvolve os parágrafos, se ele escreve parágrafos muito curtos, se ele escreve parágrafos muito longos, se ele utiliza alguma gíria daquela área ou se ele tenta simplificar a comunicação, ou se por outro lado é uma área mais técnica e por sua vez existe maior complexidade linguística, por assim dizer. Então, tudo isso foi elementos, ou seja, camadas que eu comecei a anexar numa ótica de análise do conteúdo previamente escrito por parte do cliente. E já lá vamos a esse desafio de Rui, mas eu não tenho conteúdo previamente escrito. Eu estou a criar o site do zero. Nada temas, vou-te dar algumas soluções. Ok? A base é esta. No final, o que é que eu quero que gerar com isto tudo? Ou seja, imagina, eu identifiquei o desafio, identifiquei também alguns pontos da potencial solução, mas no final o que é passível de ser gerado? No nosso caso, nós desenvolvemos um documento que é o documento final de tom de voz. Esse documento é bastante complexo, entenda-se, bastante extenso no ponto de análise, mas sempre que eu vou criar algum conteúdo, o que eu faço é pegar neste fecheiro que está aqui em cima, exportá-lo para um PDF e essencialmente dar à inteligência artificial como base. Estilo, se tu fores desenvolver conteúdo para esta marca sobre este tópico, toma atenção, esta é a forma como eu quero que tu escrevas. Ou seja, que tu utilizes estes termos técnicos, que tu utilizes esta construção de frases, que tu utilizes este tipo de vocabulário, utiliza mais estes tempos verbais, porque é isso que o cliente utiliza. Ou seja, eu tenho vários tópicos e eu vou-te mostrar todos os tópicos que eu analiso, ok? Mas na prática, este é o resultado final. Ou seja, tu, no final, depois quando eu te mostrar todo o passo a passo, tu vais ter acesso a este documento para o teu site, para tu aplicares na tua loja online ou noutro site qualquer que tu tenhas, seja próprio ou de um cliente, por exemplo. Então, a base é esta. Eis o processo, ok? Eu vou destrinchá-lo todo, ok? Mas, o que eu faço é o seguinte. Numa primeira fase, eu, eu crio um Excel, ou seja, um Google Sheets, onde eu tenho acesso a 10 URLs. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Se tu olhares para a minha imagem ali em cima, basicamente, o que é que acontece? Ou seja, ali em cima tu tens nada mais, nada menos do que um Excel que diz top 10. E esse top 10 é o seguinte: o que eu fui fazer foi pegar no site do meu cliente e encontrar as 10 melhores páginas em termos de conteúdo. Eu faço um mix, ou seja, eu pego, por exemplo, na homepage, em páginas de coleção, em páginas de artigos de blog. Porquê? Não vou sempre para o mesmo padrão. Eu vou pegar várias páginas para que ele entenda a globalidade do site. E é bom que tu mistures isso. E agora entra aqui o ponto extra, ok? Rui, não tenho site. Ou o meu site não tem um tom de voz. Ou seja, eu escrevo de uma forma muito genérica, por assim dizer. Nada temas, porque tu podes utilizar 10 URLs teus, que já tinhas um tom de voz e tudo mais. Se não tiveres, podes pegar ou no site da concorrência, que tu gostas do tom de voz deles, ou pegar, por exemplo, em 10 URLs de outra tipologia de site, ou, por exemplo, imagina que tu tens uma loja de plantas artificiais, porém, tu não gostas nem do teu tom de voz, nem do da concorrência. Mas tu podes pegar no site desse mesmo vertical, ou seja, dessa mesma área, mas nos Estados Unidos ou no Reino Unido, e veres algum site que te agrade e tu simplesmente escolhes 10 URLs. E o que ele vai fazer é
todo este processo que eu tenho aqui em baixo, que é via Make, ok, de ferramenta de automação, ele vai analisar esses 10 URLs e vai desenvolver aquele documento. Ou seja, um documento de escrita que, ok, não é teu de base, mas não há problema. É só para tu teres algo extra para polires o conteúdo vindo de inteligência artificial. A ideia é esta, ok? Então eu vou-te explicar o passo a passo todo. E eis a primeira fase de automação. Como eu te disse, tu tens que ter, neste caso, em termos de automação, eu utilizo o Make, ok, para criar tudo isto que estás a ver, e a minha base inicial é nada mais, nada menos do que o Excel, ou seja, o Google Sheets. Nesse Google Sheets eu tenho esses 10 URLs, ok, que são 10 URLs de, no caso, páginas do meu cliente. Impecável. O que ele vai fazer é tão simples quanto isto. Ele vai linha a linha, ou seja, URL a URL, e ele vai para esta primeira secção da automação, que é o quê? Essa bola azul, ele vai fazer o seguinte. Na bola azul, tu vais fazer scrape a todo o conteúdo que está na página, ok? É um módulo de, basicamente, de extrair todo o HTML do site, ok? Daquele URL, ok? Por isso ele vai sacar-te os menus, os filtros, os nomes dos produtos, literalmente tudo. Tudo que lá está na página ele vai sacar isso. E eu tenho aqui uma bifurcação. Basicamente o que é que ele vai fazer? Tu tens duas opções. Se o site estiver trancado para fazer scrape de uma forma mais básica, vamos chamar assim, o que acontece é, ele faz a primeira linha. Ou seja, eu utilizo uma ferramenta chamada Data for SEO, que é uma ferramenta de scrape mais avançada. Ou seja, eu consigo sacar toda a informação por lá se o site estiver trancado a este scrape mais básico. E guarda essas variáveis. Se não, o que ele vai fazer é, ele passa para a linha de baixo e eu vou transformar todo o HTML em texto. Ou seja, eu vou pegar naqueles URLs todos e vou converter o HTML para texto. Literalmente transformar tudo em texto limpo, ok? Porquê? Porque vou para a segunda parte da minha automação. Na minha segunda parte da automação, eu tenho o seguinte, que é, se porventura nós já desenvolvemos algum documento de tom de voz, ok? Tudo ótimo. Se não desenvolvemos um documento de tom de voz, o que ele vai fazer é, ele vai entender qual é o nome do cliente, ok? Que eu estou a executar este ponto. Toda esta informação vem da minha Google Sheets, da folha de contexto. Se ainda não viste o vídeo aqui do canal sobre a pesquisa de palavra-chave, vê, pois eu explico lá essa folha de contexto e qual a importância que ela tem nas automações, ok? Portanto, podes ver super tranquilo. E o que eu vou fazer é encontrar naqueles módulos amarelos onde é que está a pasta dentro da minha drive do cliente, filtro a pasta, encontro a pasta que eu tenho do cliente, mas a minha subpasta de produção de conteúdo, ok? Que é a minha organização da Google Drive. Ou seja, imagina, cliente, e lá dentro da pasta do cliente eu tenho várias pastas sobre determinada tipologia de tarefas. E eu tenho lá uma pasta de conteúdo. Eu apanho o ID da pasta, ok? Apanho todo o conteúdo que nós fizemos no primeiro bloco, ok? Que é todo aquele texto que nós sacámos dos URLs, e eu importo todo esse conteúdo dentro de um template de Google Docs. Ou seja, eu tenho um template de Google Docs que basicamente eu colo lá todo o texto. Não me vou preocupar com a informação, não me vou preocupar com a formatação do conteúdo, nada, é só literalmente colar esse texto das páginas do site do meu cliente. Da forma mais crua que tu possas imaginar à face da Terra. Colas lá o texto todo. Rui, eu não tenho automações, ok? Eu não faço nada de automação. Então, este primeiro e segundo processo é, pegas nas páginas, copias o texto todo que está em cada uma das páginas para um documento de Google Docs, ok? Para um documento Word, por exemplo. O processo é este. Só que aqui eu estou a fazer automático, ok? Ponto 3.1.
que é o seguinte. Então, já arrancámos com o scrape do conteúdo das páginas do site, já guardámos esse conteúdo dentro do Google Docs, agora o que eu vou fazer é analisar esse conteúdo. Então, o que vai acontecer é aquelas bolas uh, lilazes, o que vai acontecer é, ele vai sacar os IDs dos conteúdos que estavam lá em cima, seja do meu Google Docs e tudo mais. Eu, basicamente, vou atualizar o documento base e vou converter o Google Docs para PDF. Ou seja, eu vou pegar naquele documento que eu criei, super cru, super básico, converto-o para PDF e vou adicioná-lo à Vector Store do OpenAI, ou seja, do ChatGPT. Rui, o que é isso? Basicamente, pensa o seguinte: tu podes utilizar isto de várias formas, mas o que é que acontece? Não sei se já fizeste isso, escreve aqui nos comentários, que é o facto de utilizares, por exemplo, o ChatGPT e introduzires lá um PDF. Se for um PDF extenso, a probabilidade dele conseguir interpretar todo o documento é super baixa. Então o que eu faço é converter esse PDF para um vetor, ou seja, transformá-lo em zeros e uns, que o grau de processamento é muito maior. E este documento tem muitas páginas, muito conteúdo. Então, para que o conteúdo de base, ou seja, que o meu chat GPT tenha o poder de processamento global, eu transformo em vetor. Depois tem ali um módulo de Google Sheets. Se viste a aula de palavra-chave que está aqui no canal, tu sabes que eu utilizo uma folha de palavras-chave negativas. Ou seja, eu adiciono esta camada extra de palavras que eu não quero que o meu robô de inteligência artificial utilize. Ou seja, que polua o meu conteúdo com isso. E depois eu tenho o módulo de ChatGPT, que neste caso são assistants, ou seja, são robôs de inteligência artificial específicos para uma determinada tarefa. E eu tenho 3 steps, ok? No step 1, eis o que eu lhe vou pedir, ok? E atenção, eu deixo aqui os tópicos porque tu tens de ter a capacidade de ir por ti e desenvolver a partir desta parte maior profundidade, ok? Eu estou-te a dar a mão, não estou a. No fundo é quase como se fosse o ponto de vamos pescar os dois, mas eu simplesmente estou-te a ajudar, eu não estou a pescar por ti, ok? E esse é o ponto, tu tens de ter essa capacidade de realizar. Então, no primeiro step desse assistant, o que eu faço é nada mais, nada menos do que pegar na parte de vocabulário e palavras. Ou seja, eu vou analisar a parte do vocabulário, padrões gramaticais e pontuação. Isso é o que eu vou analisar daquele conteúdo todo que tu sacaste dos 10 URLs. Ou seja, o meu assistente vai ter super propriedade a analisar isso. E quando ele analisa, ele guarda isso numa variável, que é o primeiro step da automação de tom de voz. O segundo step, ele vai analisar a estrutura das frases e o comprimento. Além disso, vai olhar para a parte de retórica e construção também, ou seja, a estrutura dos parágrafos. E esse é o nosso segundo step. Rui, mas porquê que não faz isto tudo num único step? Porque assim eu consigo fazer com que ele tenha poucos elementos de uma vez e me dê o máximo de propriedade de análise em cada um deles. Ou seja, eu tenha algo mesmo muito rico em cada um destes steps. O meu terceiro ponto, eu vou analisar o tom e o mood da conversação, ou seja, do texto em si. Vou olhar para a parte mais de coerência e coesão textual que existe. Vou entender se existem idiosincrasias. Vou analisar a parte de se o texto é escrito de uma forma de diálogo ou nem por isso. E se existe também figuras de linguagem, estilo hipérboles, metáforas e por aí vai, ok? Esse é o ponto. Então, nós temos 10, ou seja, nós temos 3 steps de análise. No final, tu vais ter um documento com 11 elementos de análise ao teu tom de voz. Essa é a base. O que é que ele vai fazer? Ele vai guardar este último step, que é um dos módulos lilazes, e o outro módulo lilás ele agrupa
todos os steps num só. Ele vai novamente procurar qual é o ID da pasta do meu cliente, ok? E vai entender a minha subpasta de tom de voz, ou seja, onde eu guardo os meus ficheiros, e o que ele vai fazer no final é aqueles dois módulos azuis, é nada mais nada menos do que criar um novo documento de tom de voz, onde ele vai guardar tudo, ou seja, literalmente tudo o que tem a ver com a minha formatação de tom de voz, ou seja, todos estes elementos do Step 1, Step 2, Step 3. Eu adicionei um módulo a seguir azul, que é nada mais nada menos do que, às vezes, o ChatGPT tende a fritar e mete algumas formatações que eu não gosto, estilo asteriscos ou, por exemplo, chavetas ou algo assim. Então eu tenho um módulo que é de edição, ou seja, sempre que ele encontrar algum destes asteriscos ou algo assim, ele limpa do documento. Ou seja, basicamente é uma edição rápida para não ir tão poluído assim. Contudo, convém que vocês mais uma vez vão lá, olhem para esse documento e consigam, no fundo, entender isso de uma forma geral, basicamente. O que é que eu tenho mais à frente? Eu tenho uma bifurcação que faz o seguinte, que é, se o site for em português, ele segue o de cima, se for em inglês, ele segue o de baixo. Ou seja, se o conteúdo for em inglês, ele segue o de cima, se for em português, segue o de baixo. E ele vai guardar no meu Google Sheets o ID do meu documento de tom de voz, para que eu mais à frente o possa chamar novamente e utilizá-lo. O ID é o ID do Google Docs, ok? Que é, por exemplo, no URL do Google Docs, é a última barra à frente do URL tem um ID, que é um identificador único desse documento. Então eu guardo isso dentro do meu Google Sheets, porque nas automações eu depois posso novamente utilizar esse ID e chamar o documento novamente. O que eu faço também é utilizar aquele módulo laranja de pegar no texto todo e criar uma espécie de, olha, entende o contexto global e faz-me um resumo. É só numa ótica, não precisam de fazer isto, é só numa ótica de, se eu passar este Excel à minha equipa e a minha equipa consegue ter o contexto global do que é que estamos a falar, sem ter que ir ao documento ou algo assim. Ou seja, de uma forma mais rápida e simples, consegue entender, olha, este site fala desta forma e desta, de uma forma super breve e genérica, só para contexto, ok? E no final ele guarda esse contexto dentro do Google Sheets. Essencialmente é isto. Agora, qual é o ponto? Eu trago aqui uma dica extra que é o seguinte: tu podes simplificar isto, que é pegar em tudo aquilo que eu te disse e criar um GPT próprio. Ou seja, se tiveres o ChatGPT na versão paga, consegues utilizar um GPT em que, ao invés de ir step by step, tem todos estes steps que eu te disse, tu podes dar o máximo de profundidade em cada um deles de análise e a única coisa que tu vais ter de fazer é falas com esse GPT, carregas o documento com a análise, ou seja, com a extração do conteúdo dos URLs e ele analisa. E no final dá-te um exemplo de um documento destes de tom de voz. Ou seja, tu podes simplificar, não tens de utilizar automação. Ou seja, podes simplesmente criar um GPT teu de análise de tom de voz. Isto é super valorizado para um cliente ou até mesmo para consumo próprio. Porquê? Nós estamos a olhar para SEO, ou seja, numa ótica de criação de conteúdo para o site, porém, tudo isto pode ser utilizado não só para o site, como para, se tu escreves newsletters, podes melhorar a qualidade das tuas newsletters em termos de conteúdo com este tipo de elemento extra de tom de voz, ou até mesmo posts nas redes sociais. Tudo isso pode ser aprimorado através deste tipo de conteúdo que tu estás a gerar, porque é uma camada extra, ou seja, é uma camada que vai trazer muito mais propriedade ao teu conteúdo e não vai ficar algo, como eu te disse no início, despersonalizado, por assim dizer. Por isso, se gostaste desta automação, se gostaste deste processo, subscreve o canal para tu teres mais conteúdo como este e vou-te pedir uma dica que basicamente é o seguinte, ou seja, vou-te pedir uma ajuda, que é o ponto. Se estás até agora neste vídeo,
aquilo que eu te peço é, nos comentários, escreve o que é que tu gostarias de ver em termos de automação. O que é que te iria ajudar em termos de automação para SEO? Escreve aqui em baixo, eu terei todo o gosto em analisar cada um dos comentários e trazer muito mais conteúdo sobre SEO e automações e inteligência artificial aqui para o canal da Rank Panda. O meu nome é Rui Patarrana, espero que tenhas gostado deste vídeo, vemo-nos no próximo e até já. Um forte abraço.